Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Vamos para mais um momento de leitura. E aqui hoje nesse vídeo eu quero deixar assim algumas dicas de pesquisas que eu fiz até eu chegar nesse nível assim que eu estou, de católica em construção. E muita coisa tem a ver com a nossa realidade do dia a dia e tem a ver também com a nossa educação propriamente dita, dada, né, nesse ensino que nós temos hoje, nesse ensino educacional. Então, nós vamos começar, né, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Tomar um cafezinho? Intercessão à Virgem Maria, para que ela nos ilumine e nos dê a graça da inteligência, para que a gente possa chegar à verdade. E que essa verdade nos leve realmente a Deus, porque a verdade ela é uma pessoa, né? Jesus Cristo, a palavra se fez carne e encarnou no seio da Virgem Maria. Então vamos pedir para que ela nos ilumine e nos dê inteligência, sabedoria. Vamos lá. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Iniciemos em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade e piedosamente, vos prometo o que é justo, todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem tem o PDF, pegue o seu PDF. Para quem já comprou o seu livro físico, dica, ele estava na promoção no site da Amazon, R$ 29,00. Não sei se ele continua, mas para quem quiser adquirir, eu vou colocando na minha caixinha de desejos. Então tem umas livrarias que eu já tenho cadastro e eu já vou comprando, que eu super indico. A livraria do Alexandre Costa, do Bernardo Custen, na própria Amazon, às vezes eu compro na Amazon. Eu não gosto muito não, porque a Amazon, ela, né, Jeff Bezos, aí quando a gente começa a estudar, entendeu, a gente chega a alguma coisa que a gente está contribuindo. Mas tem muito livro lá na Amazon que eu acabo comprando que não tem nas livrarias, né, desses professores que eu sigo e que dão aulas na internet, né? O Bernardo Kirchner está com uma aula aí muito, muito boa, né? Do Bom Combate contra a Teologia da Libertação. O Alexandre Costa, ele fala muito da Nova Ordem Mundial. Eu super indico para quem não sabe realmente o que é a Nova Ordem Mundial. E aí eu aconselho realmente estar estudando, porque aí a gente vai entender realmente o que está acontecendo dentro da nossa igreja, que isso vem muito mais além do que teologia da libertação, né, e tal. E também tem uma livraria que eu comecei também, eu já comprei, adquiri 2 livros, que é a do Roberto Mota, já fiz cadastro lá, tem muitos livros bons. E deixa eu ver quais outras livrarias que eu já comprei também.
Eu acho que são realmente só essas, que é as que eu mais peço livros. A do Alexandre Costa, ela é campeã, quase todos eu peço por ele, né? A livraria do BSM, do Brasil Sem Medo. A livraria do Brasil Sem Medo também tem muita coisa boa. E aí eu vou olhando nessas livrarias para verem as promoções, né? E eu vou colocando nas caixinhas, e às vezes acontece sair essas promoções de livro. Muitas eu consigo até com frete grátis. A Amazon, ela tem essa promoção, que se você comprar acima do X limite, o frete, ele é gratuito, você não cobra. Ela não cobra o frete, né? A gente não paga, quer dizer. Mas então vamos começar a leitura. Super indico, tava R$29 no site da Amazon. Eu não sei ainda porque eu não olhei de novo, mas eu tinha olhado no começo da semana. E um valor muito bom, né? Porque eu paguei, nesse daqui eu paguei 50, R$49,90, né? Mas vamos lá. Então, nós fechamos o momento B, agora nós vamos ler o momento C, do capítulo 7, que nós estamos realmente caminhando para fechar. Nós já vamos encerrar, né? Eu creio que daqui umas 2 semanas a gente consiga. Eu vou fazer mais vídeos e vou colocar aqui no canal para tentar fechar. Para a gente começar um outro livro na quaresma, né? Que eu dei sugestões lá no grupo a respeito de nós lermos a Divina Comédia, de Dante. Para a gente estar meditando a respeito, né, do céu, do inferno e o purgatório. Então vamos lá? Momento C, do capítulo 7, que é a preparação do trabalho. As notas. Então, item 1 do momento C. Como anotar? Padre Sertilanges vai nos dar dicas aqui neste item, né? Então, como anotar? Então, vamos lá? Somos obrigados a nos repetir com frequência. Se o fazemos ainda mais ao falarmos da leitura, da memória e das notas, é porque elas formam, por assim dizer, um único ponto. Trata-se sempre de nos completarmos a fim de podermos, a seu tempo, fazer nossa obra. Devemos ler relativamente pouco. Devemos reter menos ainda. E a natureza, quanto ao resto, encarrega-se do trabalho. As notas, que são uma espécie de memória exterior, uma memória de papel. Como dizia Montaigne, devem ser muito menos numerosas que as leituras, mas podem ampliar-se bem mais que a memória, suplementá-la e, por conseguinte, aliviá-la e vir em socorro do trabalho em uma medida difícil de determinar. Se tivéssemos que nos fiar na memória para guardar intacto e pronto para o uso que encontramos ou descobrimos ao longo de nossa vida de estudos, seria uma desgraça. A memória é infiel, perde, foge e não obedece ao nosso chamado. A memória é infiel. E como muitas vezes a gente quer lembrar de alguma coisa, quem aqui já não teve isso? Eu constantemente. Estou em uma conversa e eu fico. Preciso falar algo e muitas vezes, ou melhor, da nossa vida, 99% de vezes, o que nós queremos fazer ou falar é importante. Negamos-nos a sobrecarregá-la, a sufocar o espírito. Preferimos a liberdade da alma a uma riqueza indigesta. A solução é o caderno de notas ou um fichário. Além disso,
A memória classifica a sua maneira e nós procuramos auxiliá-la, mas suas classificações são caprichosas e instáveis. Para encontrar no momento certo a recordação necessária, seria preciso um domínio de si mesmo que nenhum mortal possui. Os cadernos e os fichários virão então em nosso socorro. Temos que organizar nossas reservas, depositar nossas economias em um banco, onde certamente não produzirão nenhum lucro, mas também estarão num lugar seguro e disponíveis. Nós é que seremos o caixa. Essa questão do caderno de notas, eu peguei um costume muito grande, às vezes, de anotar. Eu já falei para vocês que eu sigo o professor Rodrigo Gurgel. Excelente professor de literatura e de língua portuguesa. E ele tem um vídeo que ele fala a respeito do nosso diário. Nós precisamos escrever. Ele fala isso. E eu adotei esse método desde o ano passado. Pasmem, eu tenho um diário. E eu não escrevo assim, uma folha. Tem dias que quando eu tenho muita coisa realmente para anotar, porque eu quero lembrar posteriormente, eu anoto. Mas eu coloco assim coisas importantes que aconteceu ali em determinado momento, o que eu preciso fazer ou eu deixei de fazer, né? E na realidade o diário ele acaba sendo um caderno confesso dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Nos momentos de ira, a gente quer jogar para cima do nosso próximo, desabafar ali naquele caderno, porque você não quer brigar com o outro. E ele fica sendo um caderno confesso de nossos pecados. E ele tem me auxiliado muito, muito mesmo, com relação até à própria confissão. Então, tá aí uma dica, né? Padre Sertilanges confirma o que o professor Rodrigo Gurgel incentiva, né? A anotar, ter um caderno de anotações para não esquecer. Mas vamos lá. Continuando. As práticas aqui são diversas, mas há algumas leis gerais que será bom recordar, para que cada um inspire-se nelas. Podemos distinguir duas espécies de notas, uma correspondente à preparação longínqua e a outra à preparação imediata de um trabalho. Notas de compras de supermercado. Quem que é a dona de casa que às vezes vai nos supermercados hoje, né, só com a mente e acaba levando o supérfluo. Quando você anota realmente o necessário, você vai comprar o necessário e depois você vai pensar no supérfluo, né? Então, realmente, né, anotar, o caderno de notas, ele é bom para tudo. Continuando. Você lê ou medita para formar-se e alimentar seu espírito. Apresentam-se ideias que lhe parece bom fixar. Fatos, indicações diversas que poderão ser de utilidade. Você, então, os anota. Por outro lado, ao estudar um assunto específico, ao realizar uma produção, você procura documentar-se, lê o que existe sobre a matéria, recorre a todas as fontes de informação de que dispõe e reflete por sua própria conta, sempre com a pena na mão. A primeira categoria de notas tem a característica de ser um pouco fortuita. Somente os limites da sua especialidade e a sua sabedoria podem reduzir a dose de acaso. Como a vida é sempre complexa, o espírito fugaz é, como nós mesmos já aconselhamos, as ampliações e muita coisa aleatória se introduz nas notas dessa espécie. Ao contrário, quando você anota para produzir,
Tendo essa produção um caráter definido, as notas também se definem. Seguem de perto o assunto escolhido e formam um todo mais ou menos orgânico. Há, para esses dois tipos de notas, regras comuns e regras particulares. Nos dois casos, devemos evitar os excessos, o acúmulo de materiais, em que depois nos embrulhamos e que se tornam inutilizáveis. Aconteceu isso. Em uma determinada situação, realmente, eu lembrei aqui, me passou pela cabeça, que quando você anota coisas a mais, acaba que aquilo ali realmente fica inutilizável. Então, o foco da ideia, né, ele quer dizer é pra gente, né, ir direto ao assunto. Alguns desses cadernos tão abarrotados e tão numerosos, que é uma espécie de desânimo antecipado, impede-os de sequer abri-los. Esses pretensos tesouros custaram muito tempo e trabalho, e não tendem nada. Uma multidão de bagatelas os entulha. Mesmo os que são úteis poderiam permanecer com a vantagem nos volumes de que forem extraídos, com uma referência acompanhada de uma palavra-chave no lugar de fastidiosas páginas. Tenha notas tomadas com reflexão, com a sobriedade, para evitar as surpresas do momento, o efeito de preocupações passageiras e também o entusiasmo causado por uma expressão brilhante. Só arquive definitivamente depois de um certo tempo. Com calma, a uma boa distância, julgará sua colheita e só armazenará o bom grão. Nos dois casos, igualmente, deve anotar depois de um trabalho de espírito energético e com um sentido pessoal. Trata-se de completar-se a si mesmo, de equiparar-se a si mesmo, de armar-se com uma panóplia adequada ao seu perfil, conforme as necessidades da batalha que pretende travar. O fato de uma coisa ser bela e boa, de ser preciosa teoricamente, não é razão para escrevê-la. Graças a Deus, há muitas coisas belas nos livros. Nem por isso você vai copiar a Biblioteca Nacional. Não se compra um casaco porque é belo, mas porque é útil. E um móvel admirado no antiquário deverá continuar nele, se seu tamanho ou estilo não convir ao seu apartamento a mobiliar. Evite em tudo capricho. Assim como a leitura é um alimento e a recordação é um bem enriquecedor, que se incorpora à pessoa, as notas são uma reserva alimentar e também pessoal. Leituras, recordações, notas, tudo isso deve completar-nos e, portanto, assemelhar-se a nós. Ser da nossa espécie, do nosso papel, da nossa vocação, corresponder aos nossos fins e à forma dos gestos através dos quais podemos e queremos realizá-los. Sabemos como um livro contábil informa-nos sobre seu proprietário, sua forma de viver e os objetivos que persegue. O registro de notas, o fichário, deveria estar assim próximo do intelectual, daquilo que ele deve e quer ser. Nele está calculado seu haver, ao menos em parte, e essa conta deve corresponder ao proprietário. Por um lado, é a despesa presumida, por outro lado. Reflito-me em minhas obras,
devo refletir-me também nos meus meios, se adaptarei bem uns aos outros e a mim mesmo. Melhor ainda seria desejável que, para além dos documentos propriamente ditos, dos fatos, textos ou estatísticas, as notas que você toma estivessem tão somente adaptadas a você, mas fossem suas, e isso não somente quando emanam de suas reflexões, mas também quando procedem de uma leitura. Também a leitura deve ser refletida, e um empréstimo pode tornar-se nosso ao ponto do mais diferir de uma criação. A ponto de não mais diferir de uma criação. Perdoe-me. Leio e, ao ler, escrevo, mas escrevo o que eu penso em contato com o outro, mais do que o pensamento do outro. E meu ideal é que isso seja assim até quando transcrevo literalmente. Percebendo que não exprimia melhor o pensamento comum, o escritor é aquele que concebe e também eu concebo e assimilo em profundidade aquilo que me esforço para penetrar, para compreender no sentido pleno da palavra. Aquilo que faço meu. Torno-me assim também, eu, o escritor, e guardo o escrito como uma riqueza minha. Para as notas tomadas à distância, não há mais nada que essencial a considerar. Para as imediatas que visam o trabalho, temos primeiro que reforçar a aplicação das nossas regras e temos que acrescentar o que se segue. Dissemos que o modo de anotação deve ser pessoal, ou seja, deve ter uma relação precisa com o escritor. É necessário ainda que esteja em uma relação rigorosa com a obra a ser realizada. Você tem um assunto preciso, pense-o intensamente. Que seu espírito trace, se for o caso, um plano provisório segundo o qual dirigirá suas leituras e suas reflexões, segundo o qual também anotará isso ou aquilo que preencherá suas necessidades. Claude Bernard declarou que uma observação científica é uma resposta a uma questão colocada pelo espírito e que só se encontra de fato aquilo que se procura. Da mesma forma, uma leitura inteligente é uma resposta possível à questão colocada em nós pelo assunto a tratar. É necessário, portanto, ler com muita atenção. Assim como observamos, na saída de uma estação, a onda de viajantes à espera de um amigo. Que a leitura seja, portanto, cada vez mais tendenciosa. Que leve em conta não mais somente a vocação e a pessoa, mas sua aplicação atual. Uma tal leitura é um a priori. Ora, um a priori é como um crivo que retém o grão desejado e deixa passar os outros. Não se distraia, não se demore, tenha somente seu objetivo presente. Se nenhuma consideração pelo autor, que talvez seja algo completamente diferente, ouso dizer, a despeito do que esta expressão tenha-te de desagradável e de contraindicado, em quase todos os casos, coloque antolhos para se concentrar melhor naquilo que no momento exige toda a sua atenção. Aqui esses antolhos, eu creio que a palavra realmente é essa, e a gente tem costume de falar entulhos, né? Mas ele fala, o significado de antolhos é bloqueios, são paredes, para que no momento em que nós estamos na nossa leitura, na nossa pesquisa, a gente não se distraia. O que isso, né, vem a nos trazer, né, com esse conselho? Celular. Muitas vezes a gente começa a ler, né, e deixa o celular do lado. E a gente está lendo, quando pensa que dá uma luzinha, pum, aí você olha. Aquilo que você já leu, você já passou na borracha.
O celular já apagou, ele é a tua borracha da memória. E aí a gente não lembra mais. Então, ocasiona realmente falta de concentração e percepção naquilo que a gente está fazendo. Então, é isso que ele quer dizer, né? Se você tem algo que te atrapalha, então coloque, né, coloque uma parede, afaste, desligue, coloca num outro cômodo que você não veja, vire de cabeça para baixo, né, para você não ver a luzinha, coloque no silencioso, sem vibrar, porque quando vibra, aí o negócio, entendeu, lasca mesmo, quando a gente perde totalmente a concentração. Parece que fica, aí você, né, tá lendo, mas não consegue. Continuando. Há aqui 2 procedimentos um pouco diferentes e que talvez seja melhor empregar alternadamente conforme a natureza da obra. Você pode estabelecer um plano detalhado e somente documentar-se depois. Pode começar pela documentação, pelas reflexões e leituras que supõem, evidentemente, algumas diretrizes, mas sem um plano propriamente dito. Andará, então, em torno do assunto, considerará todos os seus aspectos, operará sondagens que visem não deixar nada de inexplorável nele. Virão ideias de um plano e você as anotará, como Pascal, quando escrevia acima um fragmento, ordem. Guardará os documentos, a utilizar sem modificá-los, fixará as ideias que deverá desenvolver, das quais assimilará apenas se elas se apresentarem. As principais características, mencionará as palavras justas, as comparações interessantes que surgirem. Às vezes redigirá uma passagem inteira, não com a intenção de dar-lhe uma forma definitiva, mas porque ela veio por si mesma e porque a inspiração é como a graça, que passa e não retorna mais. Bonito, né? Quando achar que esgotou a matéria, digo em relação ao que pretende ou espera. Seu trabalho está pronto. O canteiro de obras está cheio de materiais, alguns dos quais são informes, outros provisoriamente entalhados. Falaremos em breve da construção, mas já pode-se ver que aqui o plano procederá dos próprios materiais e não os materiais do plano. Este último, bastante filosófico, né? Vamos reler. Falaremos em breve da construção, mas já pode-se ver que aqui o plano procederá dos próprios materiais, não os materiais do plano. Este último procedimento, que parece o menos lógico, é que de fato o é. Falando abstratamente, tem a vantagem de deixá-lo mais livre em suas reflexões e em seus estudos preliminares, de favorecer-lhe a inspiração, de mantê-lo na alegria, porque você não tem a obrigação de buscar muito distintamente, porque pode ir e vir, diferir, aguardar a disposição favorável e fazer um trabalho viçoso sem coerção mental. Uma obra pode assim estar acabada sem ter sido começada? Bastante filosófico também. Todo o seu valor é determinado pelas suas notas. O plano encontra-se nelas em estado latente. Um plano de gaveta, como dizem os arquitetos, ou seja, no qual diversas combinações são possíveis. Mas a matéria já está reunida, dominada, e você está seguro de que, estabelecido o plano, ele corresponderá a uma concepção real, a ideias que você possui, não a ideias que você ainda terá que buscar, que não será, portanto, um esquema arbitrário, um sistema de campos a preencher,
não tendo muitas vezes para nele colocar nada de fértil, de espontâneo e, por conseguinte, nada de vivo. As notas assim compreendidas, notas de estudo, notas de inspiração, não podem ser feitas nas horas vagas. São trabalho efetivo e devemos reservar sua pesquisa para o que chamamos de momentos de plenitude. As outras notas, se escaparem à obrigação do esforço, terão por vezes o caráter de um feliz achado, de um acaso. As melhores, entretanto, serão aquelas que um estudo aprofundado impele-o a recolher e armazenar como uma riqueza de toda uma vida. Aqui termina o item 1, a respeito das notas. E nós vamos fechar aqui, né, essa parte, e eu vou fazer a próxima leitura do item 2, que é como classificar as suas notas, né, as nossas notas. E aí eu vou ler já o item 2 e 3, porque ele é pequenininho. O item 1 ele é bem grande, né, bem extenso. E fica aqui para a gente meditar, né, e a gente tá aprendendo a como tá trabalhando, né, com a nossa vida intelectual. A nossa vida intelectual, ela passa por tudo, desde você fazer uma receita de bolo. Não é que você tem que anotar para seguir aquele passo a passo, porque se você não fizer de acordo com o que está ali na receita, alguma coisa vai dar errado. Tanto é que isso aconteceu comigo, porque eu fui tentar fazer um pão essa semana e eu mudei um ingrediente. Porque eu mudei um ingrediente, a massa ficou pesada, o pão ficou pesado. E eu tenho certeza que foi trocar o ingrediente que fez com que a massa se tornasse pesada. Na realidade, eu fiz foi propositalmente. Né? São coisas que a gente faz para testar. E na nossa vida, tem coisas que, mesmo que você faz para testar, não deve ser feito, porque aquilo pode realmente te ocasionar um prejuízo lá na frente. Né? Então, nós queremos agradecer a Virgem Maria, vamos fechar aqui esse momento, né, de leitura da vida intelectual do Padre Sertilanges, né, esses conselhos, assim, preciosíssimos para a gente caminhar na nossa vida de estudo, né, e que a gente possa seguir esses conselhos que ele tem nos dado. Para mim está sendo muito útil, e para você? Eu quero que você também depois comente aqui, né? Vai nos comentários e comente o que você está aproveitando da leitura desse livro. Como que você está andando na sua vida, né, intelectual e espiritual, que isso serve até para a nossa vida de espírito, né? A nossa caminhada, né, como os bons cristãos católicos, como os católicos que nós somos. Né, na leitura da Bíblia, né, nas nossas reflexões diárias, nas nossas orações, nas nossas meditações, né, são conselhos preciosíssimos que o Padre Sertilanges tem nos dado e que isso pode trazer realmente um grande aprofundamento para a nossa vida de espírito. Então, agradecemos a Virgem Maria por mais esse momento, né, e eu espero você no próximo vídeo. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça sua inscrição no canal, curta o vídeo, compartilhe se você acha que para determinadas pessoas ler a leitura, ouvir, né? Ouvir a leitura do livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges seja importante para a caminhada de estudos. E até lá!